Eu tô na semana de provas. Tenha paciência comigo, por favor. O estudo dessa semana é a nova vida em Cristo. Você sabia que nós recebemos uma nova vida em Cristo quando nós conhecemos Jesus Cristo, quando nós nos conectamos com Ele, quando nós nos relacionamos com Ele, nós recebemos uma nova vida. Fui crucificado juntamente com Cristo e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Gálatas 2:20. Esse é o texto base. E ele é muito interessante porque, primeiro, é algo que nós... É uma parte de um versículo que nós conhecemos muito, que não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E nós devemos reafirmar isso para nós mesmos todos os dias. Por quê? Porque viver uma nova vida é decidir viver essa nova vida todos os dias. Porque todos os dias nós seremos tentados a voltar a ser o que nós éramos, a voltar a cometer as coisas que nós cometíamos. Mas não sou mais eu quem vivo, mas sim Cristo que vive em mim. A segunda coisa que eu achei muito interessante quando eu li é: vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus. Eu vivo a minha vida exclusivamente para Jesus. Eu vivo a minha vida exclusivamente por aquele que morreu na cruz por mim, por aquele que se sacrificou por mim, por aquele que pagou todo o preço por mim. Isso é muito impressionante, porque Jesus, ele pagou tudo. Tudo o que ele podia, ele pagou. E esse valor que ele pagou, nós não conseguiríamos pagar com absolutamente nada. Nem com esforço, nem com riqueza, nem com bondade, nem com nada. Com nada nós poderíamos comprar essa nova vida. Mas Jesus, ele fez isso de livre e espontânea vontade. Então, por isso, nós devemos viver exclusivamente para ele. Porque nós somos povo escolhido, nós somos servos e servas, filhos e filhas, que foram escolhidos por Deus. Então, por isso, eu te convido a viver exclusivamente para Jesus. E aí, qual é o objetivo dessa lição? É explicar a expressão nova vida em Cristo com base nas cartas de Paulo, aplicando a realidade das igrejas locais do nosso tempo. Então, esse será o objetivo da lição dessa semana. Vamos lá. Bom, voltando um pouquinho lá no nosso texto base, já não somos nós quem vivemos. Já não somos nós que somos exclusivos, né? Você não vive exclusivamente para si mesmo. O que é muito pregado hoje em dia, né? Que você tem que viver para agradar a si mesmo, que você tem que fazer as coisas que fazem bem para si mesmo. Mas na palavra nós entendemos que nós vivemos exclusivamente para Deus. E algo muito lindo de servir ao Senhor, e é algo que nós cristãos, nós devemos colocar mais isso em prática, porque o que nós estamos vendo, essa desigualdade social, essas coisas que têm acontecido na nossa sociedade, no nosso tempo, eu acredito que tenha sido por muita falta do nosso olhar para esse versículo que se encontra em Colossenses 3:11. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Jesus Cristo, ele morreu por todos nós. Jesus Cristo entregou a sua vida por todos nós. Esse sacrifício, ele não foi em vão, ele foi com propósito de vidas, e não uma vida comum, mas uma nova vida. Então, quando nós olhamos que não é só para nós mesmos essa nova vida, e sim para todos, nós podemos ver com mais amor o nosso próximo. E assim nós podemos entender o quão melhor nós podemos ser uns para os outros. Porque Jesus morreu por aquela pessoa também. Jesus também se entregou para que aquela pessoa ali que está pecando, que está caindo, também tenha uma nova vida. Então, se nós olharmos com este olhar de amor, eu tenho certeza que a mensagem da cruz vai se espalhar com muito mais força. Aqui nessa parte de analisando o Novo Testamento, tem um versículo que diz assim: eu decidi que, enquanto estivesse com vocês, eu não queria tirar a atenção do que era realmente importante. Ou seja, Jesus Cristo.
e o fato dele ter sido crucificado. Aqui é Paulo, né, falando para a igreja de Coríntios, e eu acho isso muito interessante, porque ele estava falando, eu não queria perder tempo falando de outras coisas que não importam, eu queria perder tempo falando das coisas que realmente importam, que é Jesus Cristo, que é a crucificação dele. E aí eu fico pensando nas coisas que eu falo no meu dia a dia. Será que os diálogos que eu tenho com as pessoas, será que as coisas que eu falo para as pessoas têm sido essas coisas que Paulo cita não serem tão importantes? Ou é esta coisa importante que Paulo cita? Porque nós temos uma nova vida, é uma nova chance, é uma nova oportunidade. Então, com o que nós temos investido nosso tempo falando? É sobre Jesus Cristo, é sobre a cruz dele? Bom, se não, é algo que nós devemos corrigir em nós mesmos. É algo que eu tenho que corrigir em mim. Eu devo falar mais de Jesus Cristo. Eu devo falar mais da crucificação dele. E eu esqueci de dizer que esse versículo ele se encontra lá em 1 Coríntios 2:2. Aqui o primeiro tópico da lição é sobre o significado dessa nova vida. E aqui eu grifei, cortando umas palavras, assim: os cristãos receberam nova vida por estarem em Cristo. Nós recebemos uma nova vida por estar em Cristo. Então, aqueles que não estão em Cristo ainda não são novas criaturas, ainda não vivem essa nova vida. Então, quando nós olhamos para nós mesmos, para o nosso próprio coração, e eu percebo que eu não estou vivendo uma nova vida, eu posso ter certeza que eu não estou em Cristo. Se eu não tenho sido uma Esté diferente do que eu fui há anos atrás, se eu tenho cometido as mesmas faltas, né? Se eu tenho sido, o meu ser, ele tem sido a mesma pessoa de anos atrás, antes de conhecer Jesus, eu posso entender que eu não estou em Jesus, porque os cristãos que recebem a Jesus, os cristãos que recebem essa nova vida, eles estão em Cristo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Então, estar em Cristo, estar em Jesus, é ser uma nova criatura, é viver uma nova vida. Aqui na lição tem uma parte que está falando de que mesmo que nós estamos vivendo em um mundo de pecados, em um mundo conturbado, ainda assim nós temos esperança, ainda assim os cristãos entram em uma nova existência em Cristo. E para mim isso está totalmente relacionado àquela paz que excede todo entendimento. Porque mesmo nós estando em tribulações, em problemas, em sofrimentos, nós carregamos uma paz dentro de nós, que é a certeza de que Jesus voltará e a nova vida já existindo em nós. Porque essa promessa de que haveria um novo recomeço, uma nova vida, pode ser encontrada lá em Apocalipse, quando nós iremos subir junto com Deus, junto com Jesus, e nós estaremos lá com eles. Essa será a nossa nova vida, esse será o momento em que não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, mas nós já podemos experimentar isso quando nós estamos vivendo a nova vida aqui na Terra. Porque mesmo que venha os vendavais, mesmo que venham os problemas, nós temos algo para nos agarrar, nós temos alguém para nos alicerçar, que é Jesus Cristo. Então, quando nós entramos nessa nova existência, então é aí que nós entramos nessa nova existência em Cristo. O segundo capítulo é muito lindo, que é os benefícios. Os benefícios, né, são incontáveis. A graça de Deus, nós poderíamos falar sobre ela o dia todo, o mês todo, e ainda assim haveria mais coisas para se falar. A bondade de Deus, ela se alastra pelo mundo, nós podemos reparar isso em todo mundo. Então, seria muito fácil falar muitos benefícios, mas eu vou tentar ser breve aqui. Eu vou ler aqui 1 Coríntios 15:22. 15:22, que diz assim: pois da mesma maneira que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Então, da mesma forma que quando Adão pecou, todos nós caímos, todos nós pecamos, quando Jesus, ele se entregou ali naquela cruz por nós, nós fomos vivificados, nós fomos trazidos de volta à vida, nós fomos trazidos para um lugar
onde o relacionamento com Deus é o dia inteiro, onde nós podemos realmente declarar que Cristo vive em mim. Cristo vive em mim e por isso eu sou uma nova criatura, né? E aqui diz assim: a justificação chega aos seres humanos por eles estarem em Jesus Cristo, por eles estarem em Cristo, por eles terem a vida firmada em Cristo. Então, olha só quantas coisas nós já falamos sobre o estar em Cristo. O estar em Cristo é ser uma nova criatura e a justificação chega quando nós estamos em Cristo. O terceiro tópico é as responsabilidades. Sim, nós temos responsabilidades sobre essa nova vida. Vamos descobrir quais são. Aqui tem uma frase muito impactante que é: Jesus não morreu pelos nossos pecados para que nós ainda vivêssemos neles. Então Jesus, ele perdoou os nossos pecados, ele morreu para que os nossos pecados não nos levassem à morte eterna. Mas ele não fez isso à toa. Ele não fez isso para que você continuasse vivendo nesse lugar, mas sim para que você tivesse algo para se agarrar, para que você tivesse um alvo, para que você tivesse uma lembrança. Ah, não, Jesus morreu por mim. Por que eu vou voltar para esse pecado? A cruz está bem ali. Por que eu vou voltar atrás desse pecado? Por que eu vou cometê-lo de novo? Então, é uma responsabilidade nossa nos lembrarmos de que Jesus não morreu para que nós continuássemos no pecado, mas Ele morreu para que nós possamos viver uma nova vida, lutando contra o pecado, tentando viver sem Ele, sem esse pecado. Porque Jesus nos provou que é possível. E Jesus está aqui de braços abertos para nos ajudar, para nos aconselhar, para nos fazer vencer esses pecados que tanto trazem mal para nós, né? E aqui, uma das partes que eu mais gosto, que é essa parte conferindo o Antigo Testamento. O Conferindo o Antigo Testamento dessa lição tem muitas referências bíblicas e eu recomendo que você leia. Recomendo mesmo que você pegue essa página e leia todas as referências, porque elas são muito interessantes, muito importantes e, claro, né, se encaixam perfeitamente no que está falando. Eu vou ler aqui Ezequiel 11, 19. Darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Então, olha aqui, desde o Antigo Testamento, essa nova vida estava confirmada que iria acontecer. Nós teríamos um coração novo, um coração que olharia para as coisas com mais amor. Nós não estaríamos mais divididos. Então, é por isso que nós devemos nos lembrar de olhar uns para os outros com amor, porque Jesus, ele nos deu uma nova vida para isso. Ele nos deu uma nova vida para que nós não vivamos da mesma forma que antes, mas sim melhor para nós e para os outros, né, principalmente. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas já não serão lembradas, jamais virão à mente. Isaías 65, 17, é isso que diz aqui. As antigas coisas já passaram, então nós já podemos viver uma nova vida, porque tudo o que aconteceu lá atrás já foi apagado lá na cruz. Tudo aquilo que nós erramos, tudo aquilo que nós fazemos de errado, tudo aquilo que nós caímos, já está lá atrás, porque há novos céus e nova terra. Chegando aqui ao final, viva com alegria a nova vida em Cristo. Como nós não nos alegraríamos com essa mensagem? Como nós não nos alegraríamos com essa verdade de que nós temos uma nova vida, de que nós temos uma nova chance para fazer tudo correto aos olhos do Senhor? Então, viva com alegria essa sua nova vida. Viva com alegria, com gratidão, agradeça a Deus, se lembre disso. Lembre-se disso quando você acordar, lembre-se disso quando você for deitar a cabeça para dormir. Lembre-se que Deus te deu uma nova vida e isso é motivo de alegria. Por mais que você tenha lutas, perseguições, prisões, maus tratos, lembre-se, a cruz te salvou e você deve viver com alegria essa nova vida. Viver com alegria essa nova oportunidade que Jesus te deu de viver a eternidade em um lugar verdadeiramente bom, de viver a eternidade com aquele que primeiro nos amou. E é claro que nós não poderíamos deixar passar o desafio semanal. Sempre são coisas muito importantes para nós
pararmos e refletirmos e realmente aplicar no nosso cotidiano, aplicar nas nossas vidas. Principalmente essa, né, que é uma nova vida. Então, se nós queremos viver uma nova vida, vamos cumprir esse desafio? Esse desafio diz assim: Paulo amava a cruz de Cristo, ele até foi perseguido por causa dela. Bom, nós sabemos que Paulo ele foi preso, foi maltratado, foi xingado, caluniado aí, por ele amar a mensagem da cruz. Mas nem por isso ele deixava de escrever as suas cartas, que hoje são usadas imensamente nos nossos estudos, na nossa reflexão, no nosso relacionamento com Deus. Nós podemos nos basear nessas cartas, o quanto Deus nos ama e e as coisas que nós devemos fazer, as coisas que nós não devemos fazer. É graças a Paulo que nós temos a fonte de muitos estudos, é graças a ele ter escrito, mesmo nesses momentos difíceis. Então essa é a alegria, sabe? Não é uma alegria forçada ou fingida. Paulo deixava claro que ele estava sofrendo, que ele sentia dores, que ele sentia perseguições, mas ele acima de tudo declarava que ele vivia exclusivamente para Deus. Ele vivia exclusivamente para essa obra. E ele dizia que essa obra estava gravada no coração dele e ele não poderia ficar sem falar sobre isso. Então esse é o nosso desafio. Ele trazia em seu corpo as marcas deste devotado amor. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É um trecho dos hinos cristãos mais cantados do mundo. E é engraçado porque quando eu tava lendo essa aqui na lição, grifando, assim, estudando, eu me lembrei desse hino e eu comecei a cantar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. E eu super consigo imaginar Paulo cantando isso, sabe? Ele, até morrer, eu vou dizer a palavra de Deus. Até morrer, eu vou falar sobre Jesus. Porque Jesus, ele me deu uma nova vida. E, continuando aqui, seu desafio para essa semana é meditar na mensagem da cruz e na nova vida que você recebeu por causa da cruz e proclamá-la ainda mais. Bom, eu acredito que seja muito fácil meditar alegremente nessa mensagem da cruz. Essa lição ela tem sido muito edificante para mim. Os versículos que ela tem colocado, as bases bíblicas, cada textinho, cada frase tem me tocado tanto que eu tenho que até me controlar para não ler simplesmente a lição toda aqui quando eu tô tentando passar um estudo. Ou quando eu tô lá na minha igreja no sábado, né, que é o momento que a gente tá ali estudando todos juntos, a gente tem que se controlar para não ler a lição toda, porque parece que tá tudo aqui, tá tudo na palavra de Deus. E também não vai ser difícil nós refletirmos nessa nova vida, porque realmente é um privilégio poder viver essa nova vida, é um privilégio poder sofrer por Cristo, é um privilégio poder ser chamada filha dele, é um privilégio poder ser amada por ele. Então por isso nós proclamamos ainda mais. Eu não sei a forma que você encontrou para proclamar a palavra de Deus, mas faça isso. Às vezes nós achamos que proclamar a palavra de Deus é apenas subir em um púlpito e pregar, é apenas ir em outros países e pregar para aquelas pessoas. Mas o proclamar pode ser, muitas vezes, postar um versículo no seu status. Muitas vezes pode ser em uma conversa que você está tendo com o seu amigo falar o que Jesus fez na nossa vida. Sabe, às vezes é tão simples. É tão simples pegar um versículo e mandar para alguém. Isso é proclamar a mensagem de Deus. Às vezes é muito fácil dobrar os joelhos no chão e orar por alguém que está distante, por alguém que não conhece ainda a mensagem da cruz. E você se esforçar para que aquela pessoa conheça através de você, para que você seja um vaso usado nas mãos de Deus. Sabe, nós temos que estar à disposição e nós proclamarmos da forma que está nas nossas mãos. Às vezes tem pessoas que vão escrever livros, tem pessoas que vão fazer desenhos, tem pessoas que vão fazer artes aí, designs, que vão chegar para outra pessoa e ela vai falar, caramba, Jesus me ama. É inexplicável essas coisas, mas Cristo ele se move de diversas formas. Então vamos fazer uma oração de primeiramente agradecendo ao Senhor e pedindo para que Ele venha falar em nossos corações sobre a forma que Ele quer que nós proclamamos, que nós possamos abrir os nossos olhos para isso, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus, eu venho te agradecer
por este estudo tão maravilhoso que o Senhor nos deu a oportunidade de estar lendo. Ah, Deus, obrigada por ter enviado o seu Filho, porque sem Ele isso não seria possível. Eu não teria como pagar essa dívida, eu não teria como chegar a esta nova vida. Eu não mereço uma nova chance, mas o Senhor de graça me deu. Eu não merecia isso, mas mesmo assim o Senhor olhou para mim com compaixão, me amou primeiramente e entregou o seu próprio Filho para que eu hoje pudesse viver. Eu antes poderia viver uma vida aí que durasse alguns anos e depois já era. Eu não conheceria o Senhor. Mas pela tua graça e pela tua misericórdia, o Senhor entregou o seu Filho para que eu tivesse a chance de viver uma vida eterna ao seu lado, para que eu tivesse a chance de falar com o Senhor todos os dias, em qualquer momento. Pai, eu te agradeço por não nos deixar esquecer essa mensagem, porque por muitos e muitos anos nós podemos acabar tendo esquecido essas coisas, mas o Teu Espírito Santo inspirou homens e mulheres para continuarem falando de Ti, para continuarem proclamando essa palavra. Deus, eu te peço que nesta geração o Senhor levante homens e mulheres com o coração queimando por Ti, com o coração em chamas verdadeiramente, Pai, procurando te agradar e procurando proclamar a tua palavra. Que quando nós cantarmos aquele hino sobre amar a tua mensagem e sobre até morrer, nós iremos proclamar, que nós possamos estar falando a verdade, que o teu Espírito Santo venha nos inspirar das formas mais maravilhosas possíveis de proclamar o Evangelho. Talvez seja com uma pintura, talvez seja com uma palavra, talvez seja com uma música, talvez seja apenas com um abraço. Mas, Senhor, eu te peço, vem e usa-nos. Usa a minha vida e usa a vida desta pessoa, Deus, que está acompanhando esta mensagem, que está orando aqui comigo, Deus. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos ser levantados pelo Teu santo nome. Amém. Que o meu coração e o seu permaneçam em chamas até a volta de Cristo. E que com isso nós possamos proclamar a verdade, proclamar a palavra de Deus. Jesus Cristo ressuscitou e nos deu uma nova vida. Amém.